Olá, como vai você? Eu sou o Wagner do Oferta Terreno. Agora, neste vídeo, um vídeo bem breve, bem rápido, nós vamos falar da função capital de giro na viabilidade econômico-financeira. Tá? Vou acessar uma base teste aqui para você e rapidamente você vai entender como é que funciona. Primeiro item é o seguinte, você tem que ter uma viabilidade já feita para depois você inserir o capital de giro. Eu vou pegar um exemplo aqui na minha base teste, tá? Vou dar um editar aqui, ó. E aí eu tenho aqui todas essas opções, terreno, empreendimento, obra, periódicos, financeiro. Então eu configurei tudo isso aqui e eu vou falar agora de capital de giro. O capital de giro tem duas funções. Na verdade, não são duas funções, são dois efeitos. Né? Então, o primeiro delas, se a gente clicar nessa viabilidade aqui, ó, a gente quer melhorar o quê? O nosso ROI, reduzir então a nossa exposição. Ou seja, imagina que eu não tenho 19 milhões para fazer empreendimento, eu vou falar com um fundo, eu vou falar com uma administradora de recursos e eu vou pegar um dinheiro para eu viabilizar o empreendimento. Obviamente, quando você reduz sua exposição, a sua TIR tende a melhorar, e o seu resultado ele vai cair, tá? Então, sempre você tem esses efeitos aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou dar um editar, venho aqui em capital de giro, ó, a minha viabilidade, lembra que a gente viu que tinha uma exposição lá de 19 milhões? Aqui esse gráfico mostra isso para nós, tá? Então, vamos imaginar que a gente tem cerca de 6 milhões para fazer o empreendimento. Então, a gente vê que aqui em 4 de 2025, a gente vai ter uma exposição, além dos 6 milhões, né? Então, eu venho aqui em adicionar, vou colocar aqui, ó. Vamos imaginar o seguinte, ó. Aqui eu tô com de 2 para 3 de 2025 eu bato 6 milhões de exposição. E até aqui eu tô com 8 milhões e 100. Então, o que eu vou fazer? Vou encaixar aqui ó, no mês de 2 de 2025 um empréstimo de capital de giro que eu vou colocar a diferença, são 2 milhões e 200, ou seja, que aí eu vou ficar com essa exposição ainda no nível de 6 milhões até 4 de 2027. Então, venho aqui, eu vou ter que adicionar, lembrando o seguinte, que você vai pagando juros e depois você amortiza. Então imagina o seguinte, ó, estou com uma dívida e todo mês você vai pagar juros dessa dívida e eu vou jogar a amortização para o final também com a dívida. Então eu vou pegar 2 milhões e meio de reais. Tá? Quando? Eu vou colocar no mês 3 de 2025. Tá? Então, se eu pegar aqui, ó, mês 3 de 2025, qualquer dia que eu quiser aqui, e como eu sei que os juros de capital de giro é diferente, eu vou colocar, ele é bem mais alto, né? Vou colocar uma taxa de 18% ao ano, e eu vou jogar isso aqui lá para dezembro de 2027, que eu já vou estar fazendo repasse do empreendimento. Então, venho aqui em dezembro, posso colocar uma parcela, quantas eu quiser, poderia colocar 2, 3, 4, depende do que eu estou negociando. Obviamente que eu vou pagando juros enquanto não quitar o saldo devedor. Então, isso vai penalizar também outros indicadores da viabilidade. Vou dar um salvar aqui, ó. Então, olha aqui, ó, estamos com 5 milhões e 911 de exposição. Né? Qual que é o nosso problema aqui? A gente vai ter mais exposição aqui, ó. Eu vou chegar agora, eu estou com 17 milhões, então eu poderia pegar aqui ó, no mês 5 de 2027 até o mês 12 de 27, eu vou ter uma exposição grande, é um prazo curto, mas o empreendimento imobiliário que eu estou fazendo está prevendo uma exposição de caixa de 17 milhões, ou seja, eu preciso ter 17 milhões no bolso para fazer esse empreendimento. Mas eu não tenho, eu tenho 6 milhões. Então, se eu pegar a diferença, aqui, eu arredondando aqui, a gente está falando de 7 milhões e 700, né, mais ou menos, aí para 6 milhões. Então, assim, ó, a gente vai precisar, se eu pegar 17.600 e subtrair 6 milhões, que é o recurso que eu tenho disponível, o que vai acontecer? Eu estou falando aqui de 11 milhões e 600. Então, a gente precisa de 11 milhões, na verdade, aqui ó, é 11 milhões e 807. Então, porque se eu pegar 17 milhões e 807 e subtrair 6 milhões, que é a disponibilidade que eu tenho para investir nesse empreendimento, eu preciso de 11 milhões e 800. Tá? Então, venho aqui em adicionar, ó, vou colocar aqui, ó, mais uma tranche. Estou colocando mais uma tranche, ou seja, já peguei já um dinheiro, 2 milhões e meio, lá no finalzinho eu vou pegar 11 milhões e 900. Tá? Vou arredondar aqui, ó, 11.900, a data de liberação vai ser no mês 5 de 2027, então vem aqui, ó, maio de 2027, tá? Vou colocar aqui taxa de juros, como é capital de giro, ela é bem mais forte, então são 18% ao ano, cada um tem um relacionamento com o fundo e tal, e sabe quanto que é. Eu estou colocando 18% aqui, que eu sei que o mercado de... Esses valores variam muito, mas o mercado de empréstimo de capital de giro para empresas, ele realmente assim, ele fica nessa faixa de valor de custo financeiro. Tá? Então é 18% ao ano. E aí eu vou colocar amortização em 12 de 2027. Aí eu venho aqui, ó, 12 de 2027 e vou colocar o quê? Eu vou só, para a gente simular, vou colocar 3 parcelas de amortização. Tá? Então vou dar um salvar aqui. Olha só, a nossa exposição, ela ainda está aqui, ó, ela bateu mais um pouquinho, por quê? Porque tem o custo do capital, ou seja, eu estou pagando juros nesses meses aqui de um valor
importante, desses 11.900 e 2.500. Então eu tenho que colocar um pouquinho a mais aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, 12.200.000, tá? Aí você vai ver que a minha exposição vai ficar aqui, ó, tá com 6, ó, ainda tá com 6.200, então tem que colocar mais 300 mil aqui, ó. Vou colocar 12 milhões e meio, tá? Quando eu coloco aqui 12 milhões e meio, dou um alterar, aí sim, ó, tá vendo? Exposição linear, e aqui eu tenho um resultado de 13 milhões. Então, lembra que eu falei? O resultado cai. Ele estava bem mais alto do que isso, né? Só que agora, como eu encaixei empréstimo de capital de giro e eu encaixei aqui 15 milhões de reais, quando eu dou um visualizar, eu vou ver o efeito. Ó, o ROI que estava menos de 1 já foi para 2,17, a exposição está em 6 milhões, a TIR está em 44, e aqui o resultado está em 23%, tá? Que é 8 milhões, né? Então, se eu olhar assim em reais, a gente teve aqui o custo do capital, né? Então você tem aí uma perda normal, mas você reduziu consideravelmente a sua exposição. Então você olha esse efeito aqui, ó, no fluxo de caixa, né? Você vai ver aqui os encaixes, ó, encaixe de 2 milhões e meio aqui de empréstimo, e aqui você vê os 12 milhões e meio encaixando, para evitar mais exposição, porque você vai ter que, ó, tem necessidade de caixa aqui na frente, né? Então eu estou recebendo aqui 12.500 e aqui eu vou gastar mais 3 milhões. Então existe uma compensação aqui no caixa com este capital de giro, tá? O que vai acontecer aqui embaixo? Você consegue olhar tanto aqui em cima, ó, passando aqui ó, rapidinho, você vai ver aqui ó, tudo que você está gastando com juros, né? E aí você tem dois tipos de juros. Juros de financiamento de obra de 1,5 milhão e aqui ó, mais 2,5 milhões de juros de capital de giro. Então você perde no resultado nominal aqui. Não é que perde, né? Você deixa de ganhar 2,5 milhões. Em compensação, você fica com os indicadores aqui bastante agradáveis, se você conseguir aí o seu capital de giro, tá? Então aqui embaixo, isso aqui é tudo simulação, né, gente? Então você pode ver aqui também como é que se comporta. É interessante você olhar aqui o seguinte, tá vendo? Eu peguei 2,5 milhões e todo mês eu vou pagando 18%, que se eu for ver por mês vai dar um pouquinho mais de 1%, né? E aí já calculo aqui, ó, tô pagando juros desta dívida aqui, ó, né? Então aqui eu tenho liberação, juros e amortização. Aqui embaixo, como eu peguei 2 milhões, eu estou pagando juros de 34 mil dessa operação, e aqui eu vou pagar agora mais cerca de 170 alguma coisa, que é desta operação. Se eu somar 34 mais 170 alguma coisa, vai dar aqui esse juros de 208 mil, tá? Então é um valor significativo, e aí lembra que eu fiz exercícios aqui, ó. Esses 2 milhões e meio a gente está amortizando em uma parcela só, lá em, se eu for ver aqui, ó, a gente está amortizando lá no mês 12 de 27, lembra? Então você amortiza aqui e aqui você vê o seguinte, que essa dívida de 12 milhões e meio a gente combinou, a gente calculou, a gente parametrizou ela para ser quitada em 3 meses. Então aqui tem 2 milhões e meio mais 4.100 e aqui depois mais 4 aqui é 2 milhões e meio mais 466 mil e depois aqui a gente tem 466 mil mais 466 mil para quitar esta dívida de capital de giro. Custa, lógico que custa, mas olha como é que seu resultado fica muito mais agradável e você consegue ter aqui um giro de acordo com a sua disponibilidade, tá? Então é isso. Muito obrigado, faça bom uso da ferramenta e até a próxima aula.